12 horas, 4 minutos. Volta para falar sobre política. Paulo Roberto, boa tarde. Araújo, boa tarde. Fim de semana tranquilo? Tudo sob controle. Fazendo muito frio por lá? Tá friozinho. Frio, né? Friozinho. Bom para dormir. Para dormir é ótimo. Agora você tem que acordar e... para levantar é complicado. Meus amigos, o presidente Lula está no Chile desde a noite de ontem, na capital, Santiago. O Departamento de Relações Exteriores, ou Ministério de Relações Exteriores do Chile, fica de lado do Palácio La Moneda, lá na capital, Santiago. La Moneda é a moeda, é o Palácio da Moeda, que na língua espanhola é La Moneda. Foi lá que em 73 houve o bombardeio das tropas do que Reginaldo chama carinhosamente de vovô Pinochet, matou o presidente Salvador Allende, lá em 73, né? Depois foi restaurado o palácio e tal. Pois bem, Lula está por lá, a gente colocou no camisa 10. Lula está no Chile. O presidente terá passado 118 dias fora do Brasil depois dessa viagem ao Chile, que será concluída hoje à noite. 118 dias. Essa é a 36ª viagem de Lula para o exterior desde que assumiu esse terceiro mandato. Tem viajado. Tem viajado bastante. A propósito, a agenda oficial de hoje, que já está sendo cumprida, nós colocamos aqui agora, por favor, Guto. Fotografia oficial do encontro. É um encontro pela democracia. Tem um espanhol e os outros são sul-americanos. Reunião de alto nível do Democracia Sempre. Depois declaração conjunta à imprensa. Em seguida o almoço, vai começar daqui a pouco. Exatamente no Ministério das Relações Exteriores, que é de lado do La Moneda. 4 da tarde, encontro com a sociedade civil. Eu vou perguntar ainda a algum especialista por que sociedade civil. O que é que se convencionou? É porque os militares estão excluídos. Eu acho que isso é uma expressão que vem do tempo do regime militar. Que ninguém queria conversa com o militar, quem não queria só a sociedade civil, né? Mas o militar faz parte da sociedade. 5h30 da tarde parte para Brasília, onde chega 10h15 da noite. Porque quando alguém diz assim, eu quero discutir com a sociedade civil, os militares vão dizer, peraí, e nós estamos excluídos? Às vezes numa casa de família tem um militar e todo o restante do pessoal é civil. Quer dizer, só aquela figura ali vai ficar excluída? Não sei. É um caso para se pensar. Eu, pelo menos, fico pensando seriamente isso. E não é porque foi militar, não. É porque é uma coisa que realmente é uma exclusão dos militares. E a professora Gleice Hoffmann, que é ministra das Relações Institucionais do governo Lula, quem trata das questões políticas, veio a público nesse final de semana falando sobre a viagem de Lula ao Chile, onde o pessoal vai tratar sobre democracia e também sobre as providências tomadas pelo governo americano em relação ao Brasil. Gleice Hoffmann. Hoje e amanhã, o presidente Lula tem uma importante reunião em Santiago do Chile, com os presidentes do Chile, Espanha, Colômbia e Uruguai, para discutir as ameaças à democracia que o mundo está enfrentando. É urgente enfrentar o avanço da extrema-direita, seus governos autoritários e seu discurso de ódio e mentira nas redes sociais. Eles atacam a democracia porque sabem que sem ela o que prevalece é a lei do mais forte, a desigualdade e a injustiça. E nós queremos mais democracia, inclusive na relação entre os países, para fortalecer o multilateralismo e o diálogo pela paz. Aqui no Brasil, nós conhecemos de perto essas ameaças e as suas consequências nefastas para o nosso país e nosso povo. Nesse exato momento, enfrentamos chantagens econômicas e sanções agressivas contra ministros do STF, resultantes da conspiração de Jair Bolsonaro e seu filho Eduardo Bolsonaro com agentes do presidente dos Estados Unidos. É inaceitável que um país queira interferir no poder judiciário do outro, como disse o presidente Lula. As ameaças ao redor do mundo exigem respostas conjuntas, numa conjuntura em que os organismos internacionais de mediação e decisão, como a ONU e a OMC, encontram-se igualmente sob ataques da extrema-direita e de poderosos interesses econômicos associados a ela. Por isso, é necessário consolidar uma ordem global democrática, baseada no multilateralismo e no direito à autodeterminação dos países. Na reunião de alto nível no Chile, os presidentes dos 5 países vão definir posições sobre 3 temas: defesa da democracia e do multilateralismo, combate às desigualdades e tecnologias digitais e o enfrentamento à desinformação. E vão preparar uma declaração conjunta preparatória para a Assembleia Geral da ONU em setembro. A democracia se consolida na medida em que responde às demandas por justiça social, num mundo em que o diálogo político tem que se sobrepor às guerras e a sociedade tem de ser protegida contra o veneno das mentiras e fraudes pela internet.
Estarei junto com o presidente Lula nesta reunião, desejando que seja mais um passo rumo a um mundo melhor e mais justo. Democracia sempre. Pois é, se Juarez Amaral estivesse vivo, diria assim, a ministra desinvestou. Começou a falar e falou muito, né? Pois bem, agora, o que os americanos estão dizendo, a gente mostra aqui um lado e mostra o outro lado. É que no Brasil não tem mais democracia. É a visão do governo americano hoje. Democracia tão falada aí pela ministra e tema desse encontro de presidentes lá em Santiago, capital chilena. Como a gente mostra todos os lados, agora vamos ao outro lado da moeda. Eduardo Bolsonaro dizendo que a situação chegou a esse ponto porque extrapolou toda e qualquer possibilidade de bom senso. Ele fala, inclusive, que a situação do ministro, por exemplo, o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, é diferente com a filha que está nos Estados Unidos e deve vir embora, é diferente da dele, Eduardo, com o pai Jair. Porque mesmo ela sendo deportada ou deixando voluntariamente os Estados Unidos, chega aqui, vai se encontrar com o pai e vai ficar com ele. E ele disse que não pode ficar com o pai, porque se vier de lá para cá é preso no aeroporto e Bolsonaro está impedido de viajar. Vamos ver. Lamentável que a gente tenha chegado nessa situação toda, né? Muito triste. Não gostaria que chegássemos, não, mas o Brasil está colhendo aí os frutos das suas elites. Se ninguém parar o Moraes, vai ser daí para pior. Não é porque eu quero transformar o Brasil na Venezuela, não. O Brasil está no caminho da Venezuela. O Trump, ele só está dando o devido tratamento a essa ditadura. E graças a Deus ele está fazendo isso agora, porque até determinado ponto, os remédios diplomáticos, eles conseguem surtir um efeito. Depois que consolida o sistema, aí já era. Aí pode sancionar todo mundo que não acontece nada. O ex-ministro Aldo Rebelo, foi ministro da Defesa, foi ministro de outras pastas, morou em Campina Grande, estudou aqui, assistia jogos na geral do PV, do Campo do 13. Ele conhece bem essa história das relações internacionais, do intercâmbio entre os países, das relações diplomáticas. E Aldo Rebelo acha que o Brasil deveria vir mantendo uma boa relação com os americanos. Relações diplomáticas, cada um, ninguém é obrigado a aceitar o que o outro presidente pensa, mas ele acha que democraticamente deveria ter uma relação diplomática, o que não está acontecendo. Escuta tudo. Então eu acho, Pedro, que a diplomacia brasileira subestimou essas relações. É tempo de valorizá-las e retomá-las. Porque com um vizinho que você tem, poderoso, influente e muitas vezes arrogante, você tem que manter uma aproximação muito grande para poder fazer dessa relação algo que nem seja a submissão, a capitulação e nem seja também o confronto. Você tem que buscar as soluções possíveis dentro da correlação de forças, que não é favorável ao Brasil, mas também o Brasil tem condições de proteger os seus interesses, como sempre aconteceu. Isso aí é bom senso, porque é preciso que a gente entenda uma coisa. Numa guerra, e está havendo uma guerra política e econômica entre Brasil e Estados Unidos. Numa guerra, a primeira vítima é a verdade. Quem já leu sobre guerra, quem estudou, quem estuda, sabe disso. Então, um lado tem sua narrativa, outro lado tem a sua narrativa. Olha aí, Ucrânia e Rússia. Só que o mundo real é outro, a realidade é outra. Quem entende das coisas sabe como devem ser. Aí o que Trump diz e o que Lula diz. Aliás, agora de manhã lá em Santiago, uma repórter da TV Globo, acho que é a Zileide Silva, abordou o presidente Lula. Presidente, o senhor vai falar sobre Trump e tal? Não, eu só vou falar sobre democracia. Eu só falo sobre esse assunto quando chegar no Brasil. Porque nas últimas horas houve uma orientação para o presidente Lula esquecer jabuticaba, esquecer essas coisas todas, a legítima do professor Uba, se ele vai mandar para Trump a cachaçinha ou não vai. Esqueça tudo isso e vamos deixar que a diplomacia resolva a situação. Vamos ao plano local? João Azevedo esteve no Ingá. Orçamento democrático. Está aqui 20 milhões em obras e ações, por favor, Guto. Ingá, João anuncia no orçamento democrático investimentos de mais de 20 milhões para a região. Está aí, o governador João Azevedo. E, por outro lado, enquanto o João estava aqui, pertinho da gente, na região do Rio Paraíba, Lucas Ribeiro foi a Sousa, a cidade de Sorriso, participar da exposição de animais e produtos agropecuários. Olha lá. Lucas Ribeiro prestigia a terceira Expo Sousa, destaca o fortalecimento do agronegócio no sertão. Bananeira ali por trás tem muita, né? Tendo irrigação, tendo água, meu amigo. Terra boa, dá de tudo. São Gonçalo. Agora, enquanto... São Gonçalo. Conhece lá, não? O canal da Redenção, já esteve? Enquanto o João estava no Ingá e Lucas lá em Sousa,
Cícero Lucena estava em todo canto. Eu não sei como é que Cícero tem se desdobrado, porque ele está em todas, sabe? Aí o pessoal está dizendo assim, o lugar dele menos está onde é prefeito. É impressionante. Desinvestou pelo estado afora para participar desses eventos e com a pré-candidatura, né, ao governo do estado. Aliás, Adriano Galdino disse também no fim de semana, reuniu-se com aliados e sou candidato e está batido o martelo e acabou a história. Talvez pelo republicano ele não seja, mas tem possibilidade de mudança partidária. Boca maldita de hoje. Ciro Gomes, o velho Ciro. Ciro Gomes cantou aquela música de Silvio Brito, você lembra? Tá tudo errado, tá tudo errado. Ele disse que os lulistas estão errados e os bolsonaristas também. E que o Brasil, na sua interpretação, na sua ótica, está se ferrando. É a nossa boca maldita cearense de hoje. Essa tal polarização política de Araque vai acabar liquidando o Brasil. Claro que qualquer ataque aos interesses nacionais ou à nossa soberania deve nos unir, a todos, em defesa do nosso país, do nosso Brasil. Do Brasil, não do corrupto governo que está, ele também, desastrando o nosso país. Eu saio hoje de uma imensa tristeza para expressar minha revolta com o que eu estou vendo acontecer a partir da descabida e perigosíssima imposição à economia brasileira de sobretaxa de 50% sobre nossas exportações pelo governo norte-americano. Da inacreditável, traiçoeira, mas também muito burra defesa desta agressão estrangeira por uma certa metade, ponho aspas nisso, da política brasileira. E da manipulação pela outra metade, ponho mais aspas ainda, de nossa infeliz política, dos graves prejuízos que sofreremos por uma espécie de patriotismo de goela que não existe mesmo na prática do lulopetismo e de seus puxadinhos. Temas para reflexões. Você já leu a revista Seleções, não? Aquela revista pequenininha que tinha nas bancas de revistas, Seleções. Aí as Seleções colocavam assim, pontos a ponderar. Pronto, pontos a ponderar. Vamos refletir sobre essas coisas todas. É verdade. Que essa coisa do que a gente está vivendo aí da ideologia, de esquerda, de direita, ou seja, dos confrontos que a gente está vendo, isso aí o país está perdendo há muito tempo. É verdade. Precisa sair um pouco disso. Temos que fazer muitas orações e pedir a Deus que proteja o Brasil. Negócio complicado. É isso, Anchieta. Tá bom, meu amigo. Até amanhã, né? Até amanhã. Então vamos a Brasília. Outras notícias da capital federal, direto de Brasília, Napoleão de Castro. Cumprimentos, Anchieta. A você, Paulo Roberto, toda a nossa equipe, de forma especial a você, telespectador do Em Dia, nesta segunda-feira. Congresso Nacional com atividades paralisadas, recesso parlamentar até o dia 4 de agosto. E a gente volta aqui de Brasília, Palácio do Planalto, para atualizar com alguns temas importantes que a gente começa a acompanhar no noticiário desta segunda-feira. O presidente Lula não está aqui no Palácio, ele viajou logo cedo ao Chile, onde em Santiago participa de um encontro de líderes da América do Sul, com o objetivo exatamente de criar uma declaração regional de toda a região do Hemisfério Sul em relação às questões democráticas, à democracia. Será, como ele disse, ao embarcar, uma declaração de alto nível dos dirigentes de toda essa região da América do Sul. Evidentemente, é mais uma viagem, como diz o nosso Paulo Roberto, pense num presidente que viaja, é exatamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje o destino foi Santiago do Chile, onde ele participa desse evento e já à tardinha, no final da tarde, retorna aqui a Brasília e deve vir no final da tarde, início da noite, ao Palácio do Planalto. Congresso sem atividades, mas ontem, dia 20, terminou o prazo da licença do deputado Eduardo Bolsonaro, que se encontra já há mais de 3 meses nos Estados Unidos. Ele está sendo apontado, inclusive pela Polícia Federal, como um dos principais mentores de toda essa situação que o país tem vivido em relação ao tarifaço de Trump e às ações do governo norte-americano contra ministros do Supremo Tribunal Federal e da própria Procuradoria-Geral da República. Faltam 9 dias para o 1º de agosto, que é quando começa a vigorar essa ação. A gente não vê nenhuma perspectiva de entendimento, não tem acontecido diálogo entre as duas partes, por mais esforço que faça o vice-presidente Geraldo Alckmin, que tem sido o mais equilibrado, o mais sensato, digamos assim, nessa situação como um todo, buscando conversar com empresários, com setores produtivos, mas a gente não viu, sinceramente, nenhum avanço. O que leva, evidentemente, a essa linha de confronto
declarações de um lado, declarações do outro, quando, na verdade, de forma prática, a gente não tem tido buscas, caminhos para uma solução. É uma semana que começa, de certa forma, conturbada nos bastidores políticos, econômicos aqui da capital brasileira. De Brasília, do Palácio do Planalto, Napoleão de Castro. Obrigado, Napoleão. A semana assim acompanhar, né? Olha, foi sepultado ontem aqui em Campina Grande o corpo do pastor